Amém. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Graça e paz. Quero desejar um feliz ano novo para quem eu não cumprimentei ainda. É muita alegria poder retornar. Nós tivemos essas últimas 2 semanas, mais ou menos, viajando, né? Podendo ter um tempo com a família. Foram, quase 4.000 quilômetros que a gente rodou aí, nesse intervalo. E agora, nós estamos parando aqui em São Paulo. Voltamos ontem, né? À tarde, lá de Panorama. Só aí já dá uns quase 700 quilômetros, né? Mas chegamos à tarde e hoje à tarde, agora nós estamos indo para o acampamento Shalom, onde ficaremos mais 3 semanas, né? Então, não é o tempo de férias ainda, agora já retornamos, né? Mas é um tempo lá no Shalom que é um tempo muito bom com as crianças e jovens que nós vamos ter, né? Já conto com as orações dos irmãos. E iniciando, né? Como é o primeiro domingo, aí na escala da pregação, né? Os pastores não iam estar. Então, como eu estava retornando, então me prontifiquei a pregar. Então, foi bem corrido, porque estava no retiro de pastores essa semana, né? Lá em Panorama, muito quente. E pensando, né? O que falar neste domingo, no primeiro domingo, para nós iniciarmos, né? Diante da palavra do Senhor. E o tema que eu escolhi foi planos eternos, né? Versus planos temporários. Irmãos, peço que os irmãos, mais uma vez, um tempo de oração, de busca, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, amém? Vamos orar, curvar as nossas cabeças e pedir que você possa colocar o seu coração diante do Senhor e clamar, né, para que o Espírito Santo, através desse texto de 2 Coríntios 4, o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Pai Santo, nessa manhã nós agradecemos essa oportunidade de reunir, de estar em 2024, esse primeiro domingo, reunindo em tua casa, juntamente com os irmãos, e agora aqui, debruçado na tua palavra, pedimos, Pai, o Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer ministrar, ensinar, arraigar. Nós entregamos, Jesus, esta palavra em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a essa leitura de 2 Coríntios 4, 16 a 18. Essa versão, irmãos, está na NVT, na versão transformadora. Os irmãos quiserem acompanhar na NVI na sua versão, mas está na projeção aqui. E se os irmãos puderem, vamos ler todos juntos esse texto, que é bem interessante, que Paulo vai falar sobre os planos eternos, né? Convido os irmãos a ler todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, vai falar sobre os nossos planos eternos. Mas, irmãos, eu creio que, iniciando o ano, nós temos a nossa tendência de começar a fazer planos, na verdade, expectativas. Alguns já sabem o que vai estudar esse ano, outros já planejaram, né, mudar de emprego, ou vou fazer isso, eu vou viajar, vou trabalhar. Nós temos planos. Quantos irmãos já fizeram planos de viagem até para o final do ano já? Olha só, já tem gente já fazendo planos até o final do ano. Nossa tendência hoje é isso, né? Quantos aqui que não realizaram alguns planos em 2023? Não deu certo. Em 2023, falaram, esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou, né? Alguns já até riram. Esse ano eu vou estudar, né, inglês, vou estudar aquilo, vou fazer isso. Quantos aqui não cumpriram alguns propósitos que fizeram em 2023? Né? Então, a gente tem sempre alguns propósitos também que não foram realizados também, né? Irmãos, mas o que são planos temporários? Eu coloquei nesse tema de planos temporários,
Mas o que significa isso, né? Planos temporários é isso, planos que nós fazemos nesta vida. Talvez planos de estudo, carreira, alguns esse ano eu vou namorar, esse ano vou casar, outros vou fazer, né, viagens, eu já vou pensar na minha aposentadoria, planos de aposentadoria, muitos já começam a fazer as contas, né, mesmo quando tem 20, 30, já começa a fazer as contas e quando eu tiver tanto X tempo, já vou conseguir aposentar, e nós fazemos essa projeção. Hoje o mundo nos força a fazer esse planejamento, né? Para quem fez administração, contabilidade, sabe que é planejamento estratégico. E aí é importante, toda empresa, todos nós, famílias, ou, né, faz um planejamento familiar dos custos da vida e tudo mais. Irmãos, tudo isso é errado? Logicamente que não. Mas são planos temporários. Mas, irmãos, quem aqui que neste ano, começou o ano 1º de janeiro e fez planos eternos? Quem aqui fez um planejamento? Esse ano eu vou ver para Cristo. Esse ano eu vou evangelizar. Esse ano eu vou me quebrantar. Esse ano... Alguém pensou, acordou assim, esse ano vai ser o ano que vou mudar minha chave, vou ver somente para o reino. A gente não faz planos eternos, né? A gente não faz assim, esse ano eu vou evangelizar minha família, eu vou viver Cristo, eu vou levar a luz de Cristo. Muitas vezes a gente não faz esse planejamento eterno. Mas existe, irmãos, agora investimentos e planejamentos eternos. O que são esses planos eternos? Os planos eternos é viver os propósitos do Senhor, não é verdade? Então, Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 4, que eles são chamados para viver a luz de Cristo. Eles são como vaso de barros que levam a mensagem. Para dentro deles tem a luz de Cristo. Então, Paulo vai falar em capítulo 4, ali em 2 Coríntios, que eles são embaixadores, são pessoas que são como vasos, que têm a luz. Né? Por que isso? Porque naquele tempo, irmãos, os tesouros não tinha Banco do Brasil, não tinha Banco Itaú, não tinha banco de nada. Então, os tesouros, né, moedas, ouros, pratas, eram guardados em vasos de barros. Então, o vaso de barro não valia nada, o que estava dentro que valia. E para que mostrasse aquele valor, eles quebravam aquele vaso para abrir o valor que tinha dentro. Então, Paulo diz assim, que eles eram como vasos de barros, né, em capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, vai falar que eles eram como vasos de barros que levavam a mensagem e que dentro deles haviam esses tesouros. E muitas vezes eles precisam ser quebrados, precisam serem trabalhados, passarem por lutas. Para quê? Para que eles sempre reconheçam que eles não eram nada, mas aquilo que havia dentro deles havia um valor imensurável, que era Cristo, que estava dentro dos seus corações agora, habitando. Então, o que são valores ou propósitos, né, eternos? O plano eterno são os propósitos do Senhor, temer a Deus, sermos quebrantados, obedecermos a Ele. E mais do que isso, amarmos as pessoas. E mais do que isso, termos compaixão pelas pessoas. No Banco de Cai agora, no Retiro de Pastores, Bispo João Carlos, que ministrou ali, ele disse que sim, nós, os cristãos, recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Mas Deus nos dá esse poder, mas precisamos somar com alguma coisa para operarmos milagres na vida das pessoas. O que é isso? Nós precisamos receber a compaixão. Só poder não adianta. Sem a compaixão, você faz aquilo por tabela, por fazer. Mas para operarmos milagres, vivermos a vida de Cristo, precisamos da compaixão. Então, o plano eterno é compaixão, olhar para o próximo, cuidar. Estamos investindo mais tempos, mais do que aos outros, mais do que a nós mesmos. Quantos aqui pensaram nisso? Esse ano eu vou investir mais a minha vida mais para as pessoas do que a mim mesmo. Isso são planos, investimentos eternos. São duradouros. E esses investimentos, irmãos, nós fazemos aqui, mas estamos investindo na eternidade. Cada vez que nós amamos, cada vez que vivemos para Cristo, temos compaixão, nós estamos fazendo um investimento eterno. Agora, isso é simples, irmãos? Um investimento eterno é simples? Não. Quando o apóstolo Paulo vai apresentar esse investimento eterno, no capítulo 4, ele vai dizer assim, logo no capítulo 4, ele vai começar a apresentar várias turbulências que aconteciam.
Então, olhando no versículo 8 e 9, ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos. Havia várias coisas acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Viver os planos também passa por lutas, aflições. O apóstolo Paulo fala que em tudo somos atribulados. Eram pessoas falando mal, eram pessoas mentindo acerca deles, eram pessoas perseguindo fisicamente, eram pessoas maltratando. Ele fala perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não destruídos. Deus o livrava de todo o mal. Nesse capítulo 4, irmãos, é interessante ver que Paulo apresenta o plano eterno, mas ele não esconde que nesse plano eterno nós vamos passar por aflições. Irmãos, mas então, fala assim, mas por que eu vou fazer um investimento, um planejamento eterno, se eu vou passar por tudo isso de aflições? Quase que a mesma coisa que os nossos planos aqui, que nossos planos terrenos, temporários que nós colocamos, pessoais, também passamos por lutas. Quando nós fazemos planejamento, estudar é difícil, trabalhar é difícil, conseguir um valor é difícil, comprar uma casa é difícil, tudo é difícil nessa vida, né? E tem gente falando mal de você, tem gente mentindo, acontece tanta coisa ruim na nossa vida. Aí você fala assim, eu vou para o planejamento eterno, vou para os planos eternos. Ué, mas Paulo apresenta aqui e fala, mas mesma coisa, até pior, porque ele sofreu N perseguições. Quando a gente olha em 2 Coríntios, ele fala assim, em naufrágio várias vezes, em fadigas, açoites, aconteceram várias coisas porque eles estavam investindo nos planos eternos. Aí você fala, puxa, mas qual que é a diferença então? Então, irmãos, hoje eu gostaria de apresentar algumas diferenças. Sim, os planos eternos que Paulo apresenta aqui, e no que nós lemos aqui, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, vai mostrar algumas diferenças dos planos temporários. E isso que a gente queria compartilhar com os irmãos rapidamente. Em primeiro lugar, irmãos, pode passar? Em primeiro lugar, a grande diferença aqui é a persistência. Eu coloquei nessa palavra persistência, porque logo que ele inicia o nosso texto, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, por isso nunca desistimos, né? Nessa versão que nós lemos na revista Transformadora, fala nunca desistimos. Na revista atualizada, eu gosto muito, diz assim, não desanimamos. Irmãos, não desanimar quando a coisa está boa, quando a gente está aqui, né, num louvor maravilhoso, não desanimar quando tudo vai bem, é legal, a gente não desanima. Mas Paulo está falando aqui de nunca desanimamos no momento das mais difíceis. Quando ele coloca no capítulo 4, é um momento, acho que de muita dor, muita aflição. Ele inicia o capítulo 4 falando, não desanimamos. No capítulo 4 ele fala por 3 vezes, não desanimamos. Ele vai insistir nisso, ele vai colocar isso, não desanimamos. Por quê, irmãos? No plano eterno, há algo diferente. Paulo mostra algo diferente, não desanima. Irmãos, a gente vê muitos líderes hoje se levantando e fala, e passa um tempinho, cadê a pessoa? Já desistiu. Já não quero mais. Aí ele está no ministério, aí o Vincent falou duro, não quero mais. Tô brincando, o Vincent não fala duro não. Ele é nosso líder de louvor, mas não fala duro não. Né? Mas acontece isso, né? Está no esporte, está no vôlei, falou duro, não quero mais jogar. A gente, qualquer coisinha, tem a tendência de desistir na vida. Né? Quantos aqui já não desistiram de empregos ou de outras coisas? Mas por que nos planos eternos nós não conseguimos ter a persistência, irmãos? Isso foi algo que Deus me ensinou muito ano passado, a parar para refletir sobre isso. Porque sim, irmãos, nós passamos por lutas, aflições. Chegou num tempo em que no ano passado quase entrei em colapso na minha vida pessoal mesmo. E eu falei, o que está acontecendo na minha vida, irmãos? O que está acontecendo? E, irmãos, quando nós levamos até os nossos ministérios diante do Senhor, né, a gente toca, a gente tem ministério disso, daquilo, e valorizamos mais isso do que os valores ou os planos eternos, nós temos a tendência de sucumbir,
de desanimar, de desistir. Mas, irmãos, por 14 anos nós temos liderado ali no acampamento Shalom. E também por esse tempo nós temos liderado o Adore. E muitas vezes quando nós valorizamos mais a estrutura, a estratégia, os departamentos, os planejamentos, quando nós valorizamos mais isso, nós temos a tendência de cansar, enjoar, a desistir, a cansar de tudo mesmo. Porque não é o propósito fim de qualquer organização, qualquer meio, seja acampamento, seja o Adore, seja a igreja em si. Irmãos, o nosso objetivo são os planos eternos. São o quê? São vidas. E nesse meio tempo eu estava me perdendo diante disso. No acampamento Shalom, a gente não cansa muito. Fisicamente, a gente fica esgotado, sim, né? Cansado de 3 semanas ali, né? Sobe, desce, vai e tal. Mas interiormente não cansa. Por quê? Quando a gente vê jovens entregando suas vidas a Jesus, sendo transformados, quando pais vêm falar para a gente, olha, meu filho é outro. Irmãos, somos renovados, não desistimos, sabe? Dá vontade de continuar cada vez mais. E muitas vezes eu não tenho nem desejo de trocar aquelas semanas que a gente está no acampamento do que em outro lugar. É muito interessante de escutar de alguns acampantes que muitos pais falam assim, filho, você prefere ir para Disney ou quer para o acampamento de Shalom? Não, pai, quero ir para o Shalom. Não quer ir para Disney, né? Porque quer ir para o acampamento de Shalom. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus, porque ali encontra a vida. E, irmãos, isso faz com que a gente não desanima. Quando a gente investe em vidas, quando a gente trabalha, é um trabalho árduo, mas quando vê vidas restauradas, casamentos restaurados, vidas que largaram vícios, irmãos, não tem preço que pague. Não tem coisa melhor na nossa vida, de motivação, de ânimo. E, irmãos, uma pessoa que vive planos eternos, são constantes. Eu lembro de uma senhora lá em Campo Grande, que eu conheço desde que eu nasci. Essa mulher nunca foi líder de alguma coisa na igreja, nunca falou na igreja, na frente, nunca fez alguma coisa assim, de que aparecesse assim, mas ela sempre esteve presente nos cultos, e sempre esteve presente na vida das pessoas. E, irmãos, é muito interessante, porque o que me toca, essa senhora, toda vez que eu volto, eu estou ali, ela sempre me pergunta, né, se eu estou bem. Ela vem, faz questão de conversar comigo, desde pequeno, ela vem e sempre dá uma atenção ali. Eu vejo que o ministério dela é outro, né? São vidas. No silêncio, quieto, na solitude, mas está sempre, é estável, a vida é estável. Sabe, não tem altos e baixos, quando a pessoa, uma hora fala, olha, irmãos e tal, ministério X, depois, desistiu. Cadê aquela pessoa? Desistiu, não sei, está encostado, não quer fazer mais nada. Essa mulher sempre foi constante na vida, sabe? Então eu vejo que uma pessoa que o marco na vida de uma pessoa que tem planos eternos é uma constância, é uma persistência, anos após anos. Irmãos, vamos buscar essa solitude, essa vida, essa entrega na vida de Jesus. Planos eternos. Primeiro, a persistência. Não vamos desistir, irmãos. Vamos manter a constância em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 16, 13, diz assim, vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, sejam fortes. Esse ano, irmãos, aqueles que iniciaram querendo desistir, irmãos, não desista. Persista. Irmãos, aqueles que iniciaram dizem assim, eu não quero mais fazer mais nada. Não desista. Faça planos eternos. Talvez você está no lugar errado, mas fazendo planos eternos, tenho certeza que nós não vamos desistir de nada. Nós vamos cada vez mais ter ânimo. Isso é muito doido aqui nesse texto, porque ele estava passando por um momento de maior aflição, mas ele disse, não desanimamos. Como não vai desanimar no momento de aflição, né, irmãos? Mas é isso, quando nós estamos nos planos eternos, nós não desanimamos, nem que passamos por maiores provações da nossa vida. E Deus tem me mostrado isso na minha vida, o foco, o olhar tem que ser outro.
E em segundo lugar, irmãos, nesse texto de Paulo, uma diferença que encontramos é que nesse momento de lutas, momento de tribulação, eu falei, puxa, mas nos planos eternos tem tanta tribulação. Paulo continua dizendo, não desistimos, e ele fala assim, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Irmãos, o texto diz claramente, então, tamanha luta, tamanho cansaço, desgaste de Paulo e os demais ali, os primeiros cristãos, era incrível, assim, era demais. E no exterior cansado, desgastado, quase morrendo, ele fala, o nosso interior está sendo renovado. Essa é a grande diferença de quem vive os planos eternos. Se você tem vivido a vida cristã, e se o teu exterior está cansado, e o seu interior também está cansado, esfarelando, já morrendo, opa, tem alguma coisa que a gente precisa rever aí, né? Porque aqueles que vivem os planos eternos, aqueles que vivem os planos do Senhor, aqueles que vivem cada dia, vivendo os planos, entregando a sua vida, vivendo para o próximo, cada dia renovado, assim como eu coloquei. Quando a gente vive os planos temporários, irmãos, Eclesiastes vai dizer assim, vaidades e vaidades, é correr atrás do vento. Se a gente faz só planos temporários, planos pessoais temporários na nossa vida, esse ano eu vou fazer todos os planos meus temporários, nós temos a tendência de cair na vaidade. Não que é errado fazer planos temporários, não, irmãos, a gente tem que fazer os planos temporários. Mas o perigo de se vivemos só nisso é cair em vaidade, não é verdade? Correr atrás do vento, fútil. O Salomão vai dizer assim que, olha, não tem sentido isso tudo que eu vivi, no final das contas. É correr atrás do vento. Tiago vai dizer assim, cada um é tentado pela própria cobiça, e quando a cobiça o atrai e seduz, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não que é errado a gente fazer planos temporários, pessoais, a gente tem que fazer, mas se nós fizermos só isso na nossa vida, a tendência de nós cairmos na cobiça é muito grande, porque a gente quer cada vez mais, a gente olha para o outro, eu quero mais que aquele irmão, poxa, mas aquele irmão comprou carro, eu quero outro carro, eu quero fazer isso, o irmão foi viajar, eu quero viajar mais ainda. Irmãos, nós temos a tendência de cair em cobiça, e quando a gente cai em cobiça e é dominado por isso, dá luz ao pecado. E aí, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15 vai dizer isso. Irmãos, nos planos temporários, nós temos tantos desafios. E quando passamos por lutas, então, nos planos temporários, muitas vezes gera contendas, vaidades, cansa. E o interior parece que não renova, não é verdade? A gente faz planos e planos para outro ano, e aí passa, e de novo, e aí tudo de novo. E não renova o interior. Mas, irmãos, agora quando a gente olha os planos eternos, há um renovo interior. Quando a gente vai viver no ano os planos eternos, há um renovo. Isso é o maior milagre de Jesus na nossa vida. Se você quer um milagre de um renovo na sua vida, começa a fazer os planos eternos. Começa a viver para o próximo. Começa a ser despertado por compaixão. E a gente vai experimentar um milagre na nossa vida, um renovo. Irmãos, muitas vezes muitos entendem, alguns voltam até do acampamento mais cansado, mais renovado interiormente, por poder repartir a vida para o próximo, por poder fazer algo para o próximo. É um renovo que é um mistério da cruz de Cristo. Cristo fez isso por nós, e Cristo quer fazer isso em nossas vidas. Então, a grande diferença, na segunda diferença, é a renovação interior que acontece nos momentos de tribulação. Então, o crente passa por tribulação? Passa, irmãos. Passa porque Deus quer renovar o seu coração. Nos momentos de aflições, nos momentos de lutas, que Deus quer renovar o seu coração. Naquele momento em que você, Deus, Senhor, eu dependo do Senhor. É nesse momento que Deus começa a renovar, transformar o seu coração. Irmãos, e a terceira diferença é sobre isso. Ela produz alguma coisa. Os planos temporários, o que vai produzir? Se a gente ficar só nos planos temporários na nossa vida, o que vai produzir na nossa vida? Não sei. Produz o quê? Uma alegria temporária. Eu comprei. Tá, uma coisa temporária. Mas aqui, irmãos,
o texto vai dizer assim no capítulo 4, versículo 17. No 17 é incrível, que ele traz uma palavra muito interessante aqui. Pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós, produzem para nós uma glória que pesa mais do que as angústias e durará para sempre. Produz alguma coisa. Você viver os planos eternos vai produzir alguma coisa. E olha só que incrível aqui, irmãos, no texto. Primeiro, quando o apóstolo Paulo, ele diz que o plano eterno, ele vai produzir algo, ele olha para tudo isso, e ele fala agora que as aflições são pequenas. Quando ele vai viver os planos eternos, as aflições ficam pequenas diante de tanta glória. É incrível isso, né? Ele vai experimentando a glória, vai experimentando o poder de Deus, que as aflições ficam tão pequenas diante de tanta glória. E ele diz isso, né? As aflições, por essas aflições pequenas. E aí também são momentâneas. Irmãos, só que quando a gente olha para a história, Paulo sofreu até o final da sua vida. Mas eles são momentâneos. Por quê? Porque agora ele está olhando para a glória, o foco, o olhar, né? O peso da glória estava sobre a vida dele. E cada vez que ele passava por isso, a diferença é isso, os planos eternos, vai vindo a glória do Senhor na nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue experimentar a glória do Senhor. Irmãos, no texto que nós lemos no Natal, João vai dizer sobre isso. E vimos, o Verbo se encarnou e estava entre nós, e ele fala assim, e vimos a sua glória. E vimos a glória do Senhor. João, o discípulo amado, ele viu a glória do Senhor Jesus. E ele testificou sobre isso. E nós, irmãos, quando temos a luz de Cristo aqui, nós presenciamos com a glória. E quem experimenta a glória do Senhor Jesus, irmãos, não é a mesma coisa. Quem experimenta a glória do Senhor Jesus, experimenta a vida de Jesus, e a vida de Jesus, a luz está aqui brilhando. As aflições ficam pequenas diante disso, as aflições ficam momentâneas. E não fica, porque tem que passar, até quando eu tenho que passar tudo isso? Não. E produz, e cada vez que ele vai vivendo, os planos eternos vão produzindo peso da glória, a manifestação da glória, a plenitude da glória. Cada vez que vai vivendo os planos eternos, vai experimentando a glória. Isso é uma diferença gritante, irmãos, dos nossos planos temporários, planos humanos. É totalmente diferente. Então, experimentar isso, o que Paulo está dizendo, produz o peso da glória. E a quarta diferença que eu ainda coloco, e aí é o mais fantástico, está no próximo versículo, versículo 18, é o foco. Claro, o texto vai dizer bem claro aí o foco. Ele vai dizer assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora vemos. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não se pode ver durarão para sempre. Olha que interessante, irmãos, esse texto de Paulo. Incrível, porque todas as aflições que Paulo estava passando e todas essas diferenças que nós colocamos, agora o olhar de Paulo era outro. E a Bíblia vai falar várias vezes sobre isso. E o texto vai dizer assim, quando nós temos a vida temporária, nós temos que olhar para várias coisas. Agora a gente quer isso. Agora eu quero isso. Não, na minha vida é isso aqui. Irmãos, quando o crente fala, acho que isso é a vontade de Deus, aí depois amanhã você fala, não, agora a vontade de Deus é aquilo. Não, mas a vontade de Deus é essa. Não, agora eu preciso entrar no Ministério do Louvor. Não, agora eu sou disso. Irmãos, alguma coisa está errada. Porque você está olhando para tudo quanto é coisa. Você está olhando somente para os planos temporários, terrenos seus, humanos. Mas os planos eternos, a palavra do Senhor, Paulo vai dizer assim, em vez disso, né, em vez de não olhamos para aquilo que se pode ver, a gente não olha para as coisas que a gente pode ver. Mas Paulo vai assim, fixamos, essa palavra é interessante, ele fixa o olhar naquilo que não se pode ver. Fixamos o olhar.
Em Hebreus 12, versículo 2 e 3 vai dizer assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele em que a nossa fé começa. É ele quem nos aperfeiçoa. Irmãos, quantas vezes a gente não vê na palavra do Senhor pessoas com os olhos fixos? Estevão, quando estava sendo apedrejado, naquele momento, a maior tribulação, ele estava sendo apedrejado, levado à morte, mas os olhos estavam fitos aos céus. O olhar dele já não estava mais nas coisas terrenas, entende? Não era mais sobre as coisas aqui, mas estava olhando para Jesus, o Senhor da glória. Os olhos estavam apontados, voltados para Jesus. E Pedro também, né? Pedro fala: deixa, mestre, deixa com você. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas no momento que ele começou a olhar para as tribulações, ele começa a afundar. Irmãos, o Senhor nos convida a ver planos eternos. E muitas vezes, os planos eternos, nós não conseguimos fazer um planejamento estratégico humanamente, entende? Humanamente, nossos planos, a gente consegue fazer um planejamento estudando, faz um cálculo. Podemos gastar tanto, podemos viver assim, podemos fazer isso. Eu vou cuidar da minha saúde, então eu vou para a academia, eu vou ao médico. Mas os planos eternos, muitas vezes, não conseguimos enxergar. É espiritual, é sobrenatural. E Deus nos convida, quando nós temos Cristo Jesus, o Espírito Santo começa a nos mostrar, a vivermos essa dimensão dos planos eternos. Fixamos os olhos para aquilo que não vemos. E o que acontece, irmãos? Os planos eternos são pela fé, né? São pela fé. Muitas vezes não tem hora. Não tem hora. Muitas vezes que o Espírito Santo fala assim: olha, Jonas, vai lá, abençoa o Cazu. Não tem hora. Se o Espírito Santo falar: mas Deus, eu tenho que fazer um planejamento hoje, que hoje eu tenho que ir à academia ainda, né? Depois eu vou. Nos planos eternos, muitas vezes, não tem momento. Deus falou: vai, tem que ir. Às vezes não tem dia para abençoar alguém. O Espírito Santo incomoda, você vai, liga para a pessoa, fala: Deus te abençoa. Vai, liga para a pessoa, fala: olha, Deus mandou dizer assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Muitas vezes não tem como planejar. O Espírito Santo queima nossos corações para fazer algo. Viver os planos eternos de amor, de compaixão, de graça, de bondade. Muitas vezes dá para fazer planejamento, né? Mas muitas vezes não cabe um planejamento. Muitas vezes a gente tem que fazer alguma ação, né? O bispo João Carlos contou uma história rapidamente. A gente, com um pastor, estava numa igreja, né, e foi convidado, e o pastor dessa igreja não veio para o culto, não chegou no horário do culto. E todo mundo começou a pensar: poxa, o pastor da igreja não veio no culto, no horário. E aí ele chegou atrasado. E aí ele contando que esse pastor depois explicou que no caminho do culto viu um carro que tinha caído numa ribanceira e havia uns machucados. Então ele teve que parar, porque havia ali uns que precisavam ser socorridos. Ele ajudou a socorrer e teve que esperar a ambulância ainda. Então, nesse trajeto, nesse percurso todo, né, de socorrer e tudo mais, ele atrasou para o culto. Mas, né, e ele explicou isso. Então, muitas vezes, e aí o bispo João Carlos disse na pregação: o pastor não precisa pedir desculpa. Nós aqui precisamos pedir desculpa porque pensamos coisas, né? Muitas vezes colocamos prioridades, colocamos coisas, valores temporais, valores agora, mas muitas vezes, irmãos, tem valores eternos. E cada vez que nós fazemos esses valores, nós estamos investindo o quê? Nos valores lá no céu. Cada vez que nós estamos investindo no amor, na graça, sendo transformados, nós estamos investindo nossa vida no plano celestial com o Pai. Então, irmãos, eu convido os irmãos nesta manhã, apesar de passar por muitas lutas ainda esse ano, apesar de passar por várias tribulações, que nós fixemos nosso olhar nos planos eternos. Foquemos nos planos eternos, nesse plano da persistência, do renovo, que gera um renovo em nossa vida e gera um peso da glória em nossa vida. Vamos experimentar este ano o peso da glória, amém? Em nome de Jesus. E também nosso olhar possa ser fixado em Cristo Jesus, irmãos. Não vamos perder de vista o olhar em Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos convidando neste texto, e ele experimentou isso, e ele coloca num texto
fantástico, dizendo, olha, irmãos, nós estamos passando por isso, mas em nenhum momento estamos abatidos, desanimados, cansados, estamos com todo o fervor continuando, e nós vamos chegar no final do ano cada vez mais animados em nome de Jesus, amém? Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé, terminar essa meditação dessa manhã, cantando o hino novamente, porque esse hino é um hino de fé, né? Assim como a dona Miaco falou, é um hino para profetizar uma fé de que vamos, né, firmes, fortes, né, combater, né, e vencer. Vamos, nesse sentido, cantar com todo o nosso fervor, alegria. E se o Espírito Santo tem falado no seu coração, então cante com toda alegria, com todo fervor. Se o Espírito Santo tem falado neste texto de 2 Coríntios, capítulo 4, ore ao Senhor, né, e vamos cantar, depois nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo para que Ele possa arraigar esta palavra em nossos corações. Amém? Vamos entoar em nome de Jesus. Como a lei constantes do mal, exaltai a cruz do Salvador. Prestes reforçar o lume da fé, amparado sempre em seu amor. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, escutai sua voz. Sim, avante, alegres, corajosos, Cristo assim ordena a todos nós. Crentes, avançar com todo vigor, a causa de Cristo defendeis. Revolante nos erguei o pegão, garantia de que vencereis. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, escutai sua voz. Sim, avante, alegres, corajosos, Cristo assim ordena a todos nós. Ó Deus, nosso Pai, atende dos céus, sustenta os fiéis com teu poder. Alcancem por ti vitória real e louvores possam receber. Todos juntos. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, escutai sua voz. Sim, avante, alegres, corajosos, Cristo assim ordena a todos nós. Senhor Jesus, nessa manhã, diante da Tua palavra, nós queremos nos quebrantar, abrir os nossos corações, Senhor, reconhecer, Pai, que muitas vezes temos feito planos egocêntricos, planos somente para o nosso eu, mas Deus, nesta manhã, entendendo a Tua palavra, nós queremos nos submeter aos planos eternos. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, que mesmo passando por lutas e tribulações, há uma persistência, há um renovo. E nesse momento podemos ver a glória, nesse momento podemos ver uma outra ótica fixando em Cristo Jesus. Queremos experimentar, Senhor Jesus, essa dimensão do Evangelho. Pai, permita que possamos focar os nossos olhos nos planos eternos. Espírito Santo, ajuda cada um que possa viver os planos eternos. Enche os corações dessa manhã. Aqueles que estavam querendo desistir, Pai, trabalhe os corações. Pai, neste ano, aqueles que começaram o ano desanimados, Senhor, traz ânimo do coração, o fervor do Espírito Santo. Traz, Senhor, o enriquecimento da glória, a palavra do Senhor Jesus em os nossos corações. Abençoa cada família nesse ano 2024 e que possamos chegar ao final cheios da plenitude, da presença do Senhor. É o que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, podeis assentar. Queria convidar o pastor Tetuma para continuar ministrando a palavra do Senhor através da Santa Ceia do Senhor Jesus.